O mundo da Grécia Antiga era uma tapeçaria tecida com mitos vibrantes e lendas cativantes. Esses contos serviam não apenas para entreter, mas também para transmitir sabedoria e explicar os mistérios da condição humana. Entre as mais duradouras dessas histórias está o mito da Caixa de Pandora. Essa narrativa, uma mistura potente de maravilha e aflição, explora as consequências da curiosidade desenfreada e o poder duradouro da esperança. Pandora, a primeira mulher, era mais do que apenas uma mortal. Ela foi uma criação meticulosamente elaborada pelos deuses, imbuída de um charme irresistível e uma falha fatal, uma curiosidade insaciável. Essa combinação intrigante preparou o cenário para uma cadeia de eventos que moldaria o destino da humanidade. Esta é a história de Pandora, a mulher que ousou abrir a caixa proibida, liberando sofrimento incalculável sobre o mundo. Mas também é uma história de esperança, o único farol de luz que permaneceu em meio à escuridão, lembrando-nos de que mesmo diante do desespero, há sempre algo a que se apegar. Antes de Pandora, o mundo conhecia apenas homens. Eles eram a criação de Prometeu, um titã que ousou roubar o fogo dos deuses e dá-lo de presente à humanidade. Esse ato de desafio enfureceu Zeus, o rei dos deuses, que buscava uma punição adequada para Prometeu e sua criação. A retaliação de Zeus foi rápida e impiedosa. Ele acorrentou Prometeu a uma rocha onde uma águia se alimentaria eternamente de seu fígado em regeneração. Mas a ira de Zeus ainda não estava saciada. Ele planejou uma punição mais insidiosa para a humanidade, uma que os atormentaria por gerações. Essa punição veio na forma de Pandora, a primeira mulher. Criada por Hefesto, o deus da forja, a pedido de Zeus, Pandora deveria ser um presente de beleza sedutora, um tesouro enganoso que acabaria por trazer ruína para a humanidade. Hefesto, usando argila e água, moldou Pandora à imagem das deusas. Ele a imbuiu com uma graça e beleza que ultrapassavam qualquer mulher mortal. Cada deus e deusa então concedeu a Pandora um dom único, aumentando ainda mais seu fascínio e transformando-a no instrumento perfeito da vingança de Zeus. Afrodite, a deusa do amor, agraciou-a com um charme irresistível e uma beleza sedutora. Atena, a deusa da sabedoria, concedeu-lhe as habilidades da tecelagem e do artesanato, revestindo-a com uma aura de domesticidade. Hermes, o deus mensageiro, presenteou-a com astúcia, persuasão e um dom para a eloquência, tornando-a completamente irresistível. No entanto, o presente mais significativo veio do próprio Zeus. Ele plantou em Pandora uma curiosidade insaciável, um desejo ardente de desvendar o desconhecido. Mal sabia Pandora que esse presente aparentemente inócuo seria sua ruína, desencadeando uma cadeia de eventos que alterariam para sempre o curso da história humana. Quando Pandora pisou no mundo, uma sensação de admiração e apreensão a seguiu. Sua beleza era cativante, sua presença magnética, mas havia algo mais, um brilho de travessura em seus olhos, um indício da curiosidade insaciável que fervilhava sob a superfície. Zeus apresentou Pandora a Epimeteu, irmão de Prometeu. Epimeteu, apesar dos avisos do irmão sobre aceitar presentes dos deuses, ficou cativado pela beleza de Pandora. Ele a acolheu em sua vida, alheio à desgraça iminente que ela carregava consigo. Como presente de casamento, Zeus deu a Pandora uma caixa lindamente trabalhada, um repositório de segredos que selariam o destino da humanidade. Ele a avisou para nunca abri-la, suas palavras carregadas de uma mistura de divertimento e malícia. Mal sabia ele que seu aviso apenas serviria para alimentar o fogo da curiosidade de Pandora. A vida com Epimeteu era idílica. Pandora encontrava consolo na simplicidade de sua existência, mas uma pergunta persistente continuava a atormentá-la. A caixa proibida, um lembrete constante do desconhecido, estava no canto de sua casa, sua atração se fortalecendo a cada dia que passava. Os sussurros começaram sutis, como o farfalhar das folhas levadas pelo vento.
eles se tornaram mais altos, mais insistentes, incitando Pandora a desvendar os segredos escondidos na caixa. Sua curiosidade, uma força implacável, a corroía, abafando os ecos do aviso de Zeus. Pandora tentou resistir, se concentrar nas alegrias de sua nova vida, mas a caixa a mantinha cativa. Sua atração era um canto de sereia, do qual ela não podia escapar. Era como se a própria caixa ansiasse por ser aberta, seus segredos desesperados para serem libertados no mundo. A tentação se mostrou grande demais para Pandora. Em um dia fatídico, com mãos trêmulas, ela ergueu a tampa da caixa. Naquele instante, o mundo prendeu a respiração. As consequências de suas ações foram rápidas e devastadoras. Dela jorrou uma torrente de males. Doença, desespero, inveja, ganância, ódio e morte. Eles varreram a terra como uma praga, infectando os corações dos homens e lançando uma sombra negra sobre o mundo. Pandora, horrorizada com o que havia libertado, tentou desesperadamente fechar a caixa, mas era tarde demais. O estrago estava feito. O mundo, antes um paraíso de inocência e alegria, estava agora contaminado pelo sofrimento e pela luta. A humanidade, antes felizmente inconsciente das crueldades da vida, estava agora sobrecarregada com o conhecimento da dor e da perda. O ato de desobediência de Pandora havia alterado irrevogavelmente o curso da história humana. Enquanto Pandora chorava, consumida pela culpa e pelo desespero, ela notou algo esvoaçando dentro da caixa. Ela olhou para dentro e lá, aninhada entre os restos da escuridão, encontrou uma pequena borboleta brilhante. Ela batia suas asas, irradiando uma luz suave e quente que parecia repelir a escuridão que se aproximava. Isso, Pandora percebeu, era a esperança. Era a única coisa que não havia escapado da caixa, o único antídoto para os males que agora assolavam a humanidade. A esperança, frágil, mas duradoura, oferecia um vislumbre de luz diante do desespero. Um motivo para continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Com o coração pesado, Pandora fechou a caixa, prendendo a esperança dentro de seus limites. Ela entendeu então que a esperança não tinha a intenção de erradicar completamente o sofrimento, mas servir como um farol de luz, um lembrete de que, mesmo nos tempos mais escuros, sempre havia algo pelo qual lutar. O mito da Caixa de Pandora é um conto de advertência, um lembrete severo das consequências potenciais da curiosidade desenfreada. O desejo insaciável de Pandora de saber o que estava escondido dentro da caixa levou à liberação de sofrimento incalculável sobre o mundo, alterando para sempre o curso da história humana. No entanto, o mito também destaca a importância do equilíbrio. A curiosidade por si só não é inerentemente ruim. É uma força motriz por trás da descoberta, inovação e progresso. É o que nos compele a explorar o desconhecido, a ultrapassar os limites do conhecimento e a buscar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A chave, como o mito sugere, reside em temperar a curiosidade com sabedoria e restrição. É reconhecer que nem todo conhecimento deve ser buscado e que algumas portas é melhor deixar fechadas. A história da Caixa de Pandora, embora enraizada na mitologia grega antiga, continua a ressoar com pessoas de todas as culturas e gerações. Seus temas de tentação, curiosidade e as consequências de nossas ações são atemporais e universais, falando ao cerne da experiência humana. Vemos ecos da história de Pandora em nossas próprias vidas, nas escolhas que fazemos e nas consequências que enfrentamos. Somos constantemente confrontados com tentações, com oportunidades de espiar por trás de portas fechadas e mergulhar no desconhecido. O mito serve como um lembrete poderoso de que, embora a curiosidade possa ser um poderoso motivador, é essencial abordá-la com um senso de responsabilidade e consciência. A história de Pandora, apesar de seus elementos trágicos, não deixa de ter seu vislumbre de esperança.
O fato de a esperança ter permanecido na caixa, mesmo depois que todos os males foram liberados, serve como um testemunho do poder duradouro do espírito humano. Pandora, muitas vezes retratada como uma sedutora ou portadora de infortúnios, também pode ser vista como um símbolo de resiliência e esperança. Ela é a personificação da capacidade humana de resistir mesmo diante de adversidades esmagadoras, de encontrar significado e propósito em meio ao caos. Sua história nos lembra que mesmo quando cometemos erros, mesmo quando nossas ações têm consequências devastadoras, sempre há esperança de redenção, de crescimento e de um futuro melhor. O mito da Caixa de Pandora continua a ter relevância no mundo moderno. Vemos seus ecos nos dilemas éticos que cercam os avanços científicos, as consequências potenciais do progresso tecnológico desenfreado e a luta constante para equilibrar a curiosidade com a responsabilidade. A história serve como um lembrete severo de que cada ação tem uma consequência e que a busca pelo conhecimento e progresso deve ser moderada por uma profunda compreensão dos riscos potenciais envolvidos. Ela nos desafia a considerar as implicações de longo prazo de nossas escolhas e a abordar o futuro com um senso de cautela e previsão. À medida que navegamos pelas complexidades do século XXI, o mito da Caixa de Pandora permanece uma alegoria atemporal, instando-nos a abraçar a curiosidade, reconhecendo ao mesmo tempo o peso de nossas ações e o poder duradouro da esperança diante da adversidade.